Mulheres de Esperança. Sei que é chocante as pessoas lerem uma frase como esta: sou órfão de pais vivos. Sei que olham para mim de lado e que não entendem, mas é o que sinto. Os meus pais estão vivos, mas é como se não estivessem. Não querem saber de mim e, sinceramente, também não quero saber deles. Este é um testemunho publicado no site Crescer Contigo. Olá, querida amiga e ouvinte, bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Hoje o tema é forte, é verdade, mas também é verdade que existem muitas pessoas a sentirem-se como órfãs, apesar dos seus pais ainda estarem vivos. Olá Inês, olá querido ouvinte. Pois é, existem realidades muito duras e, como diz o ditado, quem vê caras não vê corações. Existem muitos corações quebrados e magoados porque tiveram que crescer com um profundo sentimento de abandono e rejeição por parte dos seus pais. As suas caras podem ser sorridentes e felizes, mas os seus corações sangram lentamente devido a uma ferida aberta. Se este não é o teu caso, não abandones a nossa companhia. É sempre bom aprendermos sobre outras realidades para desenvolvermos empatia e sensibilidade para com as outras pessoas. Não existe um termo específico para esta condição da alma. Comumente as pessoas chamam-lhe orfandade emocional. Ao nível da psicologia, esta situação é encontrada em estudos relacionados com o abandono emocional, privação afetiva e negligência parental. Para entendermos melhor o impacto do que acabámos de mencionar, importa perceber como os vínculos emocionais formados na infância influenciam os relacionamentos ao longo da vida. John Bowlby é o autor da conhecida teoria do apego. Ele defendeu que o apego entre uma criança e o seu cuidador, geralmente a mãe, é essencial para o seu desenvolvimento saudável, pois proporciona segurança e proteção. Segundo o autor, existem 4 princípios básicos na teoria do apego. Primeiro, apego como necessidade biológica. Os bebés nascem com um impulso inato de formar laços com os seus cuidadores para garantir proteção e sobrevivência. Segundo, base segura. Um cuidador responsivo e presente cria uma base segura para a criança explorar o mundo sem medo. Terceiro, angústia da separação. Se a figura de apego se afasta ou não responde, a criança pode sentir medo, ansiedade e desamparo. Quarto, modelo interno de funcionamento, ou seja, as primeiras experiências de apego moldam como a pessoa verá os relacionamentos futuros, se serão seguros, inseguros, confiáveis ou não. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Ser órfã com os pais ainda vivos, este é o tema do nosso programa de hoje. Se só agora te juntaste a nós, seja muito bem-vinda. Por mais pesado que este conceito pareça, infelizmente é muito comum. Vimos há pouco qual o impacto dos bons vínculos emocionais durante a infância. Este é um período em que formamos as bases a partir das quais nos iremos relacionar com o mundo, as pessoas à nossa volta e até connosco próprias. E não admira que rupturas ou vínculos desequilibrados possam causar graves danos ao longo de toda a vida. Parece-me importante voltar ao testemunho que partilhámos no início do programa. A pessoa refere que os primeiros anos de vida decorreram numa família com um ambiente estável e muito feliz. Quando tinha 10 anos de idade, os pais separaram-se e aí tudo mudou. Vou ler mais um excerto. Fiquei a viver com a minha mãe. De melhor mãe do mundo, passou a evitar-me e a ver-me como um estorvo na vida dela. Arranjou um companheiro e eu deixei de existir para ela. Fui viver com a minha avó um ano depois da separação. O meu pai raramente me viu desde que saiu de casa e a minha mãe, penso que tenha sido uma bênção eu ter ficado com a minha avó. Realmente, Inês, deve ser mesmo duro para uma criança feliz, de repente ver o seu mundo dar uma reviravolta e sentir que foi abandonada, não é? Esta triste história pode ser o resultado de muita dor emocional vivida pelos pais que, no fundo, incapazes de lidar com as suas próprias emoções, acabaram por não conseguir ser os pais que esta filha precisava. Eu não estou de modo nenhum a minimizar a situação, estou apenas a refletir sobre as incapacidades humanas. Muitos dos nossos erros e falhas surgem exatamente da nossa incapacidade de lidarmos com as próprias emoções. E porque nem sempre somos somente más pessoas, sim, não é? Sim, é verdade. Só incapazes. Exato. E dentro da teoria do apego, a autora Mary Ainsworth estudou quais os principais tipos de apegos.
Vamos dar uma breve vista de olhos para percebermos melhor como é que eles se refletem, estes diferentes tipos de apego em crianças e em adultos. Então, o apego seguro, que é aquele que nós desejamos que aconteça sempre, não é? Sim. Isto caracteriza-se por crianças que sentem confiança para explorar o mundo porque sabem que os seus cuidadores voltarão. Adultos com este apego tendem a ter relações saudáveis, confiantes e equilibradas. O apego ansioso ambivalente. A criança não tem certeza se pode contar com o cuidador, demonstrando medo e insegurança. Adultos podem ter medo do abandono e ser muito dependentes emocionalmente. Apego evitante. Crianças aprendem a não demonstrar necessidade de afeto porque os seus cuidadores não respondem emocionalmente. Não é? Escondem. Adultos que experimentam este tipo de apego podem evitar a intimidade e ter dificuldades em expressar os seus sentimentos. O apego desorganizado ocorre quando há um ambiente caótico, por exemplo, no caso de abuso, negligência, traumas. Em adultos, podem ter dificuldade em confiar nos outros e podem ter comportamentos muito contraditórios nos seus relacionamentos. Pois é, Inês, eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar, isto é tipo um ciclo vicioso, não é? Sim, sim. E até me fez lembrar aquela máxima que diz: pessoas feridas ferem outras pessoas. Exatamente. A bagagem que trazemos da vida acaba por condicionar as nossas ações e por determinar como vamos agir nos momentos de crise. E acredito que esta situação tenha afetado o tipo de apego de quem escreveu o testemunho. Sim, sim, penso o mesmo. Uma separação ou divórcio, tal como já vimos anteriormente noutros programas, é um processo que pode ser muito traumático, tanto para o casal como para os filhos. Neste caso, este casal mudou radicalmente a sua postura perante a filha. Provavelmente isto significa que mudou a sua postura também perante a vida. Sim. O que eram os seus sonhos e perspectivas e o que passou a ser a sua nova realidade. Pessoas feridas que talvez não tenham feito o luto do divórcio, não é? Sim. Porque também já aqui falámos, uma separação implica um período de luto, acabaram por ferir aqueles que estavam mais perto e que mais amavam, como a sua filha. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Querido ouvinte, não sei se te sentes assim, como se não tivesses pais, apesar de eles estarem vivos. Não sei se tens dor ou mágoa em relação aos teus pais ou se conheces alguém nestas condições. Mas uma coisa eu sei, essa dor não tem de determinar o futuro de todas as tuas relações. O estilo de apego aprendido na infância tende a refletir-se na forma como uma pessoa se relaciona nas amizades, trabalho e vida amorosa, é verdade. Mas há esperança. A boa notícia é que existem 3 formas para modificar padrões de apego inseguros e construir relações mais saudáveis: autoconhecimento, terapia e conhecimento do amor mais puro e verdadeiro, capaz de anular todos os medos da nossa vida. E estou a referir-me ao amor de Jesus. É isso mesmo, Sónia. O amor de Jesus é puro e é verdadeiro. Não acreditas? Então deixa-me ler o que está escrito no nosso grande livro de sabedoria, o livro da revelação de quem Deus é e do que é o seu amor, a Bíblia. Então diz: Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e a morte na cruz. Ao entregar-se na cruz, Jesus sacrificou-se por amor a ti e a mim, por amor a toda a humanidade. Levou a culpa que estava sobre a humanidade. Pagou o preço que eu e tu devíamos pagar, que era viver uma vida de culpa e separados de Deus. Porque, como também está escrito, todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Que grande amor é este! Tudo o que a pessoa que escreveu o testemunho gostaria que os pais tivessem feito, tivessem pensado nela, tivessem sacrificado os seus planos pessoais para lhe dar estabilidade num período tão conturbado, a ela que era uma criança. Tudo o que ela precisava era do amor e da humildade dos pais para pensarem nela e ajudarem-na. Mas a verdade é que somos falhos. Ainda que amemos, não saberemos nunca amar de forma perfeita. Por isso Deus deu-nos o seu Filho para, através do seu sacrifício, podermos chegar ao Pai.
Deus sabia que, de uma forma ou de outra, iríamos necessitar do amor verdadeiro e puro que só Ele nos pode dar. É isso mesmo. Guarda estas palavras escritas pelo rei Davi, um homem que conheceu bem o abandono por parte do seu pai, mas também conheceu muito bem o perfeito amor de Deus. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. E isto está no Salmo 27, versículo 10. Estas são as boas notícias que trazemos para ti hoje. Existe cura para o teu coração. Existe um amor puro e perfeito que cobre todo o teu passado e faz novas todas as coisas. Se precisares de acompanhamento profissional para lidares com essa dor e com as sequelas que ficaram marcadas em ti, procura um bom psicólogo ou terapeuta. Não te feches na tua dor nem escondas, pois ela acaba por se manifestar quando menos queremos nas nossas relações interpessoais. Mas, acima de tudo, abre o teu coração para o maior amor que alguma vez podes experimentar, o amor de Jesus. Inês, queres guiar-nos numa oração? Sim, claro, com todo o gosto. Vamos lá. Ok. Jesus, obrigada por teres entregue a tua vida por mim. Como eu gostaria de ter experimentado um amor assim na minha vida, vindo dos meus pais. Como eu gostaria que eles tivessem sabido olhar para as minhas necessidades e dificuldades e tivessem conseguido sair dos seus problemas para me ajudar. Ajuda-me a perdoá-los. Custa-me e pensar em perdoar parece injusto, mas a falta de perdão e a mágoa não curam o meu coração, antes pelo contrário, mantêm-no doente. Eu quero libertar esse perdão sobre os meus pais e libertar-me desta dor que sinto e me aperta ao peito, que me deixa ansiosa e insegura como uma menina pequenina. Ajuda-me a abrir o meu coração ao teu amor. Quero conhecer-te mais. Guia-me na tua direção, Jesus, e escreve uma nova história na minha vida daqui para a frente. Amém. Obrigada por teres ficado connosco até ao fim. Desejo-te muita paz e muito amor. Encontramo-nos no próximo programa. Até lá, encontra a esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.